Olá, muito boa tarde para você. Estamos iniciando mais um Dia a Dia com Deus. Nessa semana que comemoramos o Dia das Crianças, o assunto abordado é a infância. Hoje vamos conversar sobre as crianças que parecem verdadeiros adultos em miniatura. Elas têm agenda cheia. Os meninos têm aula de judô, de karatê, informática, reforço escolar. As meninas têm aula de balé, de jazz, são tantas atividades. Elas usam roupas de marca, escutam músicas da moda. Mas e o tempo para brincar? Como será que isso afeta a vida delas? Será que é assim que as crianças devem se comportar? Há alguns dias, estava conversando com uma amiga que tem uma filha da mesma idade que os meus. Ela estava me falando que estava muito preocupada com a escola da menina. É muito fraca, ela dizia. Se continuar assim, ela não vai ter a menor chance no vestibular. O detalhe é que a criança em questão não tem mais do que 8 anos. Demos risada, continuamos a conversa, mas depois, quando cheguei em casa, comecei a refletir sobre o assunto. Comecei a me lembrar de mim mesmo quando tinha 8 anos ou um pouco mais. Morava num apartamento exatamente como vivo hoje, mas tudo era diferente. Não havia essa pressão, essa competitividade que temos agora e que se reflete na maneira como nós tratamos nossos filhos. Quando eu era criança, saía para brincar logo que chegava da escola e só voltava para casa quase na hora de dormir. Brincava de esconde-esconde na praça, inventava clubes secretos e contava vantagem para os vizinhos. E fazia todo tipo de coisa que hoje proíba aos meus filhos. Brigava na rua, soltava fogos de artifício, pregava trotes nos outros pelo orelhão da esquina. As traquinagens que eu fiz não me transformaram no marginal, e as minhas atividades mais arriscadas me fizeram aprender. Fiz amizades, deixei a redoma em que os meus pais provavelmente gostariam de me manter, se pudessem. Talvez, apenas talvez, aquelas brincadeiras de noitinha tenham sido mais importantes para a minha formação do que as 4 horas que eu passava todos os dias na escola. Não que a escola fosse ruim, ela era apenas a escola. Nas brincadeiras com amigos e vizinhos, eu conheci o mundo. Hoje nós queremos que as crianças se comportem como nós nos comportamos, que frequentem os lugares apropriados, que aprendam bastante enquanto seus neurônios infantis podem ser encharcados de conhecimento. Queremos que eles se preparem para o mercado de trabalho. Ora bolas, o mercado de trabalho é para nós, não para eles. Depois nós reclamamos que nossas crianças deixam de ser crianças muito rápido, que se tornam adolescentes cada vez mais cedo. Nós os empurramos para isso. Para mim chega. Vou fazer um compromisso com meus filhos. Vou permitir que eles sejam crianças. E como é que será que está o tempo das suas crianças? Como que elas têm dividido o tempo de brincar, de estudar, de aprender, de crescer? Vamos ouvir um pouquinho o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito disso? Acompanhe a mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior. O mundo de hoje, ele tem uma perspectiva diferente. Nós buscamos tudo instantâneo. Nós queremos que a comida fique pronta mais rápido, por isso usamos o micro-ondas. Nós queremos queimar etapas nos processos naturais da vida, por isso usamos os transgênicos para que amadureçam mais rápido, para que possam ser desenvolvidos mais rápido. Por exemplo, um frango, hoje, com a mudança transgênica, ele chega a ser criado e pronto para abate em 45 dias. Toda essa filosofia de queimar etapas também é levado para a nossa casa, para os nossos filhos. E aí os nossos filhos começam a viver uma agenda de adultos. Eles são crianças, mas vivem como se fossem adultos. Eles têm toda uma lista de tarefas e responsabilidades. E a pergunta é, será que isso é bom para os nossos filhos? Será que não é? A Bíblia diz assim, para tudo
há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Isso está em Eclesiastes 3, verso 1. Num dos cultos de adolescentes, o pastor pegou um lanche do McDonald's, aquele completo, com refrigerante, com batata, e ali pegou aquele hambúrguer, e todo aquele grupo de pessoas estava ali vendo aquele lanche, e ele deu uma mordida naquele lanche, disse: isso aqui é delicioso, todo mundo com vontade de comer o lanche. E de repente ele pegou um liquidificador, colocou o hambúrguer, o pão, colocou as batatas e jogou a Coca-Cola por cima e apertou o botão e bateu e fez aquela coisa muito esquisita. E ele então colocou uns copinhos de café e começou a distribuir. Você quer comer um pouquinho do McDonald's de hoje? E assim foi. E as pessoas olhavam para aquela coisa nojenta e diziam: não, eu não quero. E ele usou essa figura para ilustrar o queimar-se etapas na vida. Ele disse assim: quando a gente queima uma etapa da vida, porque na verdade eu vou comer o McDonald's, o lanche, e vou mastigá-lo, vou triturá-lo e vou trabalhar com ele triturado dentro do meu estômago. Então eu estou queimando a etapa de mastigar. Na verdade eu perdi o sabor da vida. Na verdade eu perdi a alegria de poder sentir o sabor daquele lanche. E da mesma maneira, quando nós começamos a sobrecarregar os nossos filhos de tal maneira que eles não tenham mais condição de saborear a vida, de descobrir o valor de pequenas coisas, nós fazemos com que se tornem pessoas que estão sempre tentando alcançar uma meta que não é alcançável. Queimar uma nova etapa. Pode-se parecer estranho isso para você, mas na verdade o que tem acontecido no mundo é algo que a gente deve pensar. Por exemplo, no Japão, o maior índice de suicídio infantil acontece no Japão. E a gente fica pensando, por que as crianças japonesas de 10 anos de idade, de 12 anos de idade, lá na cidade de Tóquio, se jogam dos prédios para baixo? Eu quero dizer para você que muitas delas se jogam porque tiraram uma nota baixa. Só isso era motivo para se matar. De repente, o sabor da vida vai embora. Mas isso não acontece só lá no Japão. A gente vê coisas semelhantes a essas acontecendo em tantos lugares, talvez não tão violentas como morte, mas você já ouviu falar em depressão infantil? Gozado, é interessante porque a gente não ouvia falar disso no passado, mas hoje existem tantos casos registrados de depressão infantil, anorexia infantil, e a gente fica pensando, o que está acontecendo? Queridos, quando a gente queima etapas, a gente perde o sabor da vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que vai ter um tempo certo para todas as coisas. Eu não quero dizer que não tenhamos que estudar, não quero dizer que a gente não pode se aperfeiçoar, mas eu quero dizer que a meta tem que ser maior do que realizar. A meta precisa ser desfrutar a vida na sua plenitude. E desfrutar a vida na sua plenitude envolve relacionamentos, envolve suprimento de afeto, envolve relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, valores de vida. O que é, de fato, educar uma criança? Será que educar uma criança, ensinar uma criança, trabalhar com ela dentro da casa, é só fazê-la queimar mais uma etapa e ser um precoce da vida? Ou será que ensinar a viver, ensinar a se relacionar, ensinar a temer a Deus, crer no poder da oração, envolver nas experiências mais profundas de vida, será que esse não seria o verdadeiro sentido da educação? À luz da palavra de Deus, nós podemos entender o seguinte: na agenda de uma criança
devem existir momentos em que a gente possa desfrutar da vida. Porque se ele não aprender, se essa criança não aprender a desfrutar a vida enquanto criança, quando se casar e quando tiver filhos, e quando estiver vivendo a vida dentro da casa, continuará não tendo tempo para desfrutar a vida. A gente foi tão acostumado que se perde nas coisas pequenas da vida. Quantos são os casais que hoje olham um para o outro e não tem mais o que conversar? Simplesmente porque queimando etapas deixaram de desfrutar a vida. A palavra de Deus nos ensina valores. E quando a gente coloca esses valores no coração, não somente Deus nos abençoa, mas nós desfrutamos a vida. Que Deus possa te dar graça para saber qual é o tempo certo de cada coisa na sua vida e na vida dos seus filhos. E este foi mais um Dia a Dia com Deus. Esperamos muito que você tenha aproveitado. Se você deseja mandar críticas, sugestões, informações que você quer ouvir aqui no nosso programa, entre em contato com a gente. Você pode ligar para o 2106-4347 ou acessar o nosso site, é o www.diaadiacondeus.com.br. Amanhã, Dia das Crianças, estaremos encerrando esse assunto de infância. Portanto, não perca o programa de amanhã. Estaremos de volta aqui na Band. Até lá e Deus o abençoe.